Olá, amigos do Encruzilhada dos Livros, aqui é a Cláudia, falando para vocês hoje sobre as minhas leituras do mês de março. Eu vou começar com esse aqui, o Who Can You Trust, da Rachel Botsman. Em quem você pode confiar? Como a tecnologia nos reuniu e por que ela pode nos separar. É um livro bem interessante, eu li pro trabalho, a gente tem um clube do livro que uma colega criou para ler livros sobre privacidade de dados. É um livro mais antigo, é de 2017, não tem disponível em português, pelo menos eu não consegui achar. Ela faz um estudo assim, sociológico mesmo, a importância da confiança na estruturação da sociedade, que permitiu a gente fazer trocas, por exemplo, a própria ideia de dinheiro, né, de você ter uma nota que representa um valor, é uma coisa simbólica da importância da confiança para a estruturação das comunidades, da sociedade. E depois, conforme as sociedades vão ficando maiores, né, como você sabe se você vai comprar uma roupa, um remédio, um negócio, que o negócio é de qualidade ou que vale o seu dinheiro, né? Então ela vai realmente investigar a evolução do conceito, né, a importância para a gente, e ela chega nos tempos modernos, né, nossos tempos contemporâneos, e aí ela fala também, quando a gente escolhe confiar, na verdade a gente está tomando um risco, né, então é um risco que você aceita, e ela começa a discutir a questão de como que você sabe em quem você pode confiar, né, e principalmente hoje, quando a gente está falando de algoritmos e de robôs, como que isso... A confiança, hoje ela mudou um pouco no sentido de que as pessoas confiam menos nas instituições e mais nas recomendações generalizadas, mas ao mesmo tempo como que isso pode te colocar sempre a estar buscando esse mesmo grupo de opiniões parecidas com as tuas. Enfim, é um livro super bacana, é uma pena que não esteja disponível em português, mas quem quiser se atrever, ele não é uma leitura difícil, apesar de ser um livro meio grossinho assim, ela tem uma narrativa muito, muito agradável. O segundo livro, também no non-fiction, né? No livro não-ficção, The Secret History of the Rape Kit. É a história secreta do kit estupro, do kit de investigação de estupro, da Pagan Kennedy. Eu ouvi em audiobook com a narração da Claire Danes. Muito boa narração. O Rape Kit é quando ocorre a violência sexual, é um kit que é usado nos hospitais ou na delegacia, enfim, quem for acolher a vítima, para poder, enfim, coletar todas as evidências do crime. Parece ser uma coisa tão óbvia e é super recente. Esse livro ele é a história de uma mulher chamada Martha Marty Goddard, que em 72 se obstinou. As vítimas de violência sexual eram tratadas com descaso e suspeita, e enfim, a culpa é tua. E na verdade, ainda, né, a coisa não tá perfeita, mas não existia nada realmente que pudesse garantir toda a parte processual para ir capturar os criminosos. Mas enfim, era difícil provar, não tinha como provar. Então, cada um fazia de um jeito, cada hospital fazia de um jeito. Quando fazia, os policiais riam das vítimas. E ela cria essa ferramenta forense. Quando ela criou, inclusive, obviamente que ela não levou os louros da invenção. Para ela conseguir fazer e criar o kit de investigação, o kit forense para o estupro, ela precisou do aval de um cara que deu o nome. Então, ela que inventou tudo, ela que fez tudo, ela que distribuiu, ela que treinou todo mundo, mas foi esse cara que levou o nome, né? O kit levou o nome desse cara que batizou o kit, enfim, mulheres que somem da história. E o que a autora fez, a Pagan Kennedy, ela tenta recuperar essa história. É uma história extremamente revoltante, como vocês podem imaginar. Tudo que acontece é muita injustiça. Enfim, um livro assim bem frustrante, mas muito importante conhecer essa história. O próximo livro também na não ficção, tem um livro bastante não ficção esse mês, que foi na verdade uma cópia antecipada do editor, em troca de uma review honesta em formato eletrônico. Então o livro vai estar aqui, que em português seria algo como o livro definitivo Israel-Palestina.
Então é um livro que não tem um autor, são vários autores, são vários textos representando tanto o ponto de vista de Israel quanto o ponto de vista da Palestina. Então é assim, não é um livro fácil no sentido de que não é ninguém vindo te contar, olha, o problema de Israel e Palestina é esse. Ele é um livro que ele vai dar uma série de textos fundamentais, são textos históricos, tipo resoluções da ONU, textos legais, notícias dos jornais da época, tanto do ponto de vista do que Israel está falando, quanto do ponto de vista do que Palestina está falando. Então você entra ali, é um teté, assim, é um negócio gigantesco. São quantas páginas? Eu não lembro exatamente quantas páginas, mas é grande o negócio, é coisa de 700 e tantas páginas, assim. Mas você vai ter textos que vão desde, por exemplo, Arafat e Netanyahu, figuras políticas e figuras assim históricas. Tem textos do Einstein, textos do Gandhi, tudo misturado ali. Então são várias vozes. Não é um livro fácil, é um livro que pega a tua cabeça e agora que você tá entendendo. É isso que aconteceu. Aí vem o outro texto que é o outro ponto de vista sobre o mesmo evento. E aí, boa sorte, pedale para entender o que tá acontecendo. Eu não vou me aventurar a dar uma opinião sobre o que eu acho que está acontecendo, até porque eu não sou especialista, não vou dizer que eu não tenho minhas opiniões, eu tenho, mas vou deixar para lá, até porque a gente está falando desse livro, e esse livro, uma coisa que ele não faz é dar opinião. Ele não dá opinião, ele te conta sobre o ponto de vista de todo mundo envolvido na história, não todo mundo, né? Enfim, eu imagino que alguém que seja mais estudado, especialista nessa área, vai dizer, tá faltando tal texto, ou olha, na verdade eles estão penhando mais para isso, para aquilo, mas assim, a minha leitura foi assim, olha, eu acho que é o mais isento que você pode ser, é isso, é você não ter editorial, é você simplesmente apresentar os textos. Então por isso que ele a leitura definitiva, é no sentido de que ele não está dando uma resposta, mas é uma compilação de textos que para qualquer um que estiver fazendo pesquisa nessa área vai ter que ler. Bem, então agora nós vamos entrar nos livros de ficção. Eu vou começar com este aqui, saindo das minhas leituras pesadas e intelectuais de não ficção. Eu comprei esse aqui, eu confesso, por causa da capa. Eu não sabia absolutamente nada, não conhecia esta autora. Isso aqui tem cara de fantasia, que não é exatamente o gênero que mais me atrai, mas olha essa capa. Sinceramente, presta atenção. Olha esse aqui, olha esse papel, olha que coisa mais linda. Então eu fui fresca e superficial e comprei, porque ele é lindo, todo laminado. Olha esse papel, minha gente, olha isso, olha esse livro, lindo, 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 lindo. Então ele se chama Immortal, da Sue Lin Tan. Ele é um livro bacana, eu me diverti com Immortal. Não tem em português ainda, é um livro com lançamento esse ano, mas ela tem outros livros traduzidos para português, então eu imagino que deva ter em breve. Ele se passa no universo mitológico chinês. É bastante mágica, bastante fantasia. É a história de essa moça, ela herda o trono, né? O pai dela morre, ela herda o trono e ela tem que lidar com, tipo, esse reino dela é devoto desses deuses, né? Então ele é submisso e devoto a esses deuses que, enfim, eles protegem o reino em troca da devoção. Enfim, aí as coisas acontecem, porque aí começa a ter umas criaturas sombrias que começam a se aproximar desse território todo, e ela vai ter que ajudar. E aí tem o deus da guerra, que é interessante, meio bonitão. E aí aqui você tem aqui na capa, né? Ela e ele. E aí tem um lance de romance e tal. Mas enfim, assim, eu achei um livro legal de ler. Em alguns momentos
eu fiquei assim, pera, oi? O que aconteceu aqui? Aí eu tenho que voltar assim, peraí, eu me perdi, o que aconteceu? Tipo, do nada, parece uma faca. Você fala assim, onde tava essa faca? Onde, esse punhal tava onde? Saiu de onde? Umas coisas meio sem pé, sem cabeça. Eu gosto de fantasia, mas eu acho que mesmo no mundo da fantasia, você tem que ter... Não interessa, assim, tipo, se você falar que a gravidade é ao contrário, beleza. Mas mantenha a gravidade ao contrário ao longo da história. Então tem umas certas coisas que não faz sentido com o personagem ou não faz sentido com o universo. Então, enfim, esse aqui teve alguns momentos, não foi o livro inteiro. Um livro bem escrito, uma história legal, como eu disse, divertida de ler, agradável. É só realmente alguns momentos que eu ficava assim... Ok. Mas foi legal. Aqui Immortal. O próximo eu li em formato eletrônico, que é Assim que se Perde a Guerra do Tempo, de Amar El-Motah e Max Gladstone, e vencedor do prêmio Hugo, né, de melhor história curta de 2020. É um livro que eu li porque todo mundo no BookTok falando dele, recomendando. Então é um dos livros fofuchos do BookTok e do BookTok eu quis ler. Muito honestamente, é um livro um tanto quanto confuso de seguir. Mas menos porque, não é nem tanto porque por culpa do livro, mas é mais por culpa minha mesmo, assim, tipo, eu me perdi. A história é o seguinte, você tem duas guerreiras. Eu fico na dúvida de qual gênero usar, porque não é. Elas são mulheres, mas elas são meio andrógenas também, elas são meio robóticas. E elas viajam no tempo. Então é uma guerra, é o The Time War, né? A guerra do tempo. Então elas têm a guerra se trava entre esses dois lados opostos ao longo de uma timeline que vai para frente e vai para trás. E elas se encontram em momentos. É uma coisa meio multiverse também, me parece. Em princípio eu não gostei muito. Mas sabe quando você, assim, o livro é bem escrito, é poético, ele não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo faz. E eu ainda me pego pensando nos personagens. É uma coisa mais vibe do que enredo, digamos assim. Porque o livro, ele não se dá... A autora não se dá o trabalho de explicar muito, sabe? Ela não explica como começou a guerra, o que cada lado representa, o que cada lado está defendendo. Então, assim, você não tem um parâmetro. Ela simplesmente entra, é um livro curto, elas entram no assunto, e essas duas personagens, que citam um detalhe importante, elas se comunicam via carta, que são tipo uma carta orgânica, né? Então, se você, sei lá, uma viajante no tempo inseriu uma mensagem codificada na página desse livro. E aí, quando eu abro a página do livro, vai vir um cheiro e aquela coisa orgânica vai me fazer receber a mensagem que essa pessoa tá me mandando. Então, tipo, na forma como eu faço, como eu giro um café, o formato da fumaça me faz traduzir a mensagem que ela deixou para mim de uma forma orgânica. E isso acontece de um lado para o outro. Então, assim, é muito esquisito, não é óbvio. E pra gente que tá lendo, o que a gente lê é a carta, né? O que tá dentro desses conteúdos dessas cartas. Elas começam como inimigas, se provocando. Por isso que é a trope enemies to lovers, né? De inimigos a amantes. E elas vão aos poucos. Isso não é spoiler. Tipo, ele é vendido como uma história enemies to lovers, que são duas pessoas opostas que acabam se envolvendo. Mas assim, é um livro delicado, mas que não tá preocupado muito assim em te dar parâmetro para entender o que está acontecendo. Então, se você for muito na coisa da ficção científica, por exemplo, eu adoro time travel, eu adoro viagem no tempo e história, mas assim, a parte de ficção científica mesmo é bem light. Você não tem muita informação sobre o que está acontecendo. A parte mais intensa é a relação entre as duas. E essa evolução dessa conexão entre as duas.
quanto mais o tempo passa, mais eu gosto desse livro, mais eu tenho vontade de ler de novo. Eu li ele em formato eletrônico, eu peguei na biblioteca. Eu tô com vontade de comprar uma cópia para poder ler de novo e marcar e tentar me ajudar a entender, sabe? Então é um livro que eu fiquei curiosa pra saber qual que é a moral aqui. Volta e meia eu entrava na internet pra ver assim, peraí, mas isso aqui significa o quê? Pra tentar me dar os parâmetros, que no final das contas eu acho que não são tão importantes, não, pelo menos não nessa história, sabe? Mas eu gostei, é um livro muito popular, muita gente gosta dele, premiado e bastante poético, bastante encantador, sabe? No final das contas eu vou dizer, eu gostei. E para quem gosta da estrutura epistolar, que é a estrutura de carta, é a estrutura que os dois autores usam para compor o livro. O próximo livro, também de ficção, é O Urso e o Rouxinol, de Catherine Arden, que foi um livro super fofo, super legal, história mesmo, assim, de bem fábula, que se passa na Rússia, uma Rússia medieval, mágica. A história dessa menina é uma menina órfã de mãe, criada pelo pai, tem os irmãos, e ela tem poderes, ela tem, enfim, ela tem habilidades mágicas. E ela consegue ver criaturas, né? Então, assim, aquele espaço medieval e mágico em que você tem de um lado uma natureza com criaturas que vêm desse ambiente de mágica e que interagem com a população. Algumas pessoas, não são todos que conseguem ver, mas as pessoas sabem que existem, dão, enfim, né? Tem aquelas oferendas, aquelas coisas todas. E do outro você tem uma igreja ortodoxa tomando conta e levando as pessoas a acreditarem que, enfim, que ofertas às criaturas do rio, por exemplo, são demoníacas e tal. E, enfim, aí essas criaturas estão perdendo o poder, né, delas, porque os humanos não interagem mais tanto com elas, não fazem as ofertas e todas. E essa menina, ela luta pela... Enfim, ela conhece, né, essas criaturas, não é só uma questão de crença, ela consegue ver. E nesse meio tempo você tem toda aquela coisa de bem fábula mesmo, né? Da madrasta malvada, e aí você tem criaturas mais poderosas, tem esse cara mágico, e, enfim, aquele ambiente frio. É um livro bom de ler assim no inverno aqui, assim, que você tá aquele friozinho, e dá frio só de ler a história. Gostei muito, assim, uma história bem agradável de ler. É um livro de 2017, é uma trilogia, então esse é o primeiro, vou ter que ler os outros dois eventualmente, mas foi bem legal. E o último livro que eu vou mencionar hoje é o Homem que Sonhava em Amar, do Jean-Paul Delfino. Eu li ele também em leitura antecipada, com cópia cedida pela editora, em troca de um review. Também é um esquema meio, uma sensação de conto de fadas, apesar de ser menos assumido conto de fadas, né? Mas ele se passa no Brasil. Aliás, eu queria saber mais sobre esse autor. Ele é francês, não são muitos os títulos dele que foram traduzidos para o português, mas um monte de livro dele se passa no Brasil. E eu não sei qual que é a história, eu procurei, eu não sei direito qual que é o histórico dele, por que essa conexão, porque ele é francês. Então esse livro ele se passa tem um rapaz que o sonho dele é amar, enfim, se apaixonar, e ele encontra essa princesa que só vê a cabeça, ela não tem corpo. Então ela bota ele para fazer várias provas difíceis que ele tem que fazer em troca de se tornar a esposa dele. Assim, se você conseguir me salvar, eu vou casar com você. Só que ela vai, e conforme ela vai se recuperando e tal, ela vai evitando, porque ela não quer nada com ele, que ele é pobre, ele é feio, e ela tá assim, sim, eu vou casar com você e tal. E ela começa a evitar ele, sabe? Então o livro é ele idealizando esse amor dela, né? Idealizando esse encontro com o amor da vida dele, quando ela não
quer saber dele, ele não se toca, sabe? E aí ele vai fazendo amigos na jornada, e é tudo muito fantástico, é passarinho que fala, ele tem que aprender a falar a linguagem dos passarinhos. É cheio de língua, assim, o livro é em francês, mas é cheio de termos em português. Muito honestamente, eu não consegui me conectar, assim, eu não consegui entrar na mágica do livro, assim. Mas ele é um livro bem escrito, é um livro bem construído, e eu tô curiosa para ler as outras coisas os outros livros do Jean-Paul Delphin, que parece interessante. Fiquei curiosa para ler o resto das obras dele. Mas é isso, então talvez ele chegue no Brasil, alguns deles chegaram traduzidos, e desculpa, vocês estão ouvindo o ronron do gatinho, ela ronrona no meu microfone. É isso, foram essas as minhas leituras de março, agora me preparando para a primavera. Aqui a gente passou por um inverno bastante frio, com muita neve, e agora tô animada, doida pra tocar o canal e fazer coisas na rua e tal, porque aqui a temperatura começando a subir. Mas é isso, muito obrigada por passar esse tempinho comigo falando sobre livros, nada mais agradável do que conversar sobre livros. Se você tiver alguma sugestão ou algum comentário, se tiver falado alguma coisa errada também, se tiver alguma crítica construtiva, pode mandar, o e-mail tá aí na descrição do canal. E eu acho que a gata quer falar oi pra vocês também. Oi, tchau, mande mensagens. Mas é isso, muito obrigada, tchau, tchau.